Olá, queridos. Meu nome é Felipe. Eu tô realizando um trabalho de evangelismo aqui para vocês. Eu gostaria de estar gravando essa mensagem para pregar um pouco da palavra de Deus através do YouTube, através das redes sociais. Eu gostaria de estar pregando uma palavra muito importante nesse vídeo com o seguinte tópico, né? Salvação. A gente, como ser humano, a gente precisa entender para onde a gente vai depois que a gente morre, né? É um assunto assim muito polêmico, né? Eu creio que a salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês aquilo que eu achei, né? Aquilo que eu descobri, o porquê da minha fé. E eu gostaria de estar fazendo isso através de uma pregação da palavra de Deus. Eu vou estar utilizando o que as Escrituras dizem em relação à salvação, o que eu preciso para ser salvo e como eu sou salvo, né? Então eu preciso primeiramente entender que é o primeiro tópico que eu gostaria de estar falando com vocês, é o tópico de que é necessário que alguém ensine a palavra de Deus para alguém que não conhece a palavra de Deus. Somente pessoas que são salvas no Senhor Jesus Cristo, pessoas que estão em comunhão com Deus, que são filhos de Deus, podem ensinar as Escrituras para as outras pessoas. Sempre funcionou dessa maneira, porque é o Espírito Santo que nos dá entendimento da palavra de Deus, não vem da nossa própria racionalidade humana, porque coisas espirituais necessitam de um entendimento espiritual. Ou seja, eu não posso simplesmente vir racionalizar, tentar aplicar a ciência na Bíblia, porque eu não vou entender nada, porque a palavra de Deus diz que a palavra da cruz ela é uma loucura para as pessoas que não são convertidas, que não são salvas, que não têm o Espírito Santo de Deus nelas, mas elas são palavra de poder para aqueles que creem na palavra. Então, primeiramente eu gostaria de estar começando aqui a partir do livro de Atos, capítulo 8. Eu vou estar utilizando a Bíblia King James Fiel 1611 como a versão de tradução. Ela tem uns elementos bem diferentes em relação às versões de tradução da João Ferreira de Almeida. Ela é uma tradução muito fiel que vem dos textos majoritários, dos manuscritos majoritários, perdão. Então, vai ocorrer muitas divergências com as outras traduções, porque ela é uma tradução é uma tradução para português da versão autorizada de King James 1611, que ela é em inglês. Então, primeiramente eu vou estar utilizando um episódio que aconteceu no livro de Atos, capítulo 8. Eu vou estar lendo dos versos 29 ao 31. Olha como é interessante esse trecho. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, o que acontece aqui, tem um cara na carruagem tentando ler a escritura de Isaías, mas ele não entende. Por quê? Porque ele não é convertido, ele não conhece os caminhos do Senhor. Então é necessário que alguém, um evangelista, que no caso eu precisaria estar ensinando as pessoas que não conhecem a palavra de Deus como que eu chego até Deus. Eu não chego até Jesus com preceitos humanos, eu preciso chegar a Jesus com os preceitos que Jesus estabeleceu para chegar até Ele. O Pai nunca vai chamar as pessoas que se aproximam por próprio interesse, nunca vai chamar pessoas que tentam criar na cabeça delas, né, ali uma identidade de Jesus, o Jesus da cabeça das pessoas. O que as pessoas pregam? Que Deus é amor, Deus é amor. Elas repetem muito essa frase, mas a gente precisa lembrar, né, que Deus ele é um Deus de amor e um Deus de justiça. Eu tenho esses dois pontos que andam juntos. Deus ele não pode fazer vista grossa para o pecado. Por isso que eu venho trazer essa mensagem para vocês, para esclarecer essas coisas. Então esse daqui seria o primeiro ponto que a gente precisa entender. É necessário que alguém que seja salvo, alguém que conhece a palavra de Deus, que de fato vive esses valores, entregue a luz que essa pessoa está procurando. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que vai agir nessa pessoa. Mas é impossível uma pessoa que não é salva tentar explicar a Bíblia para outra pessoa que não é salva. É um cego guiando um cego. É necessário que alguém que entenda, alguém que é salvo, alguém que tem 100% de certeza de que é salvo, vá e pregue as Escrituras. Por isso que a gente tem o que a gente chama de pastor.
Ou seja, ele apacenta o rebanho. O que isso quer dizer? É ele que tem luz e traz a luz para as outras pessoas. A revelação que ele teve é levada para a igreja. Por isso que é a pregação da palavra, é a explicação da palavra. E nesse caso aqui é um sermão temático. O tema aqui é salvação. Por isso que eu venho trazer este tema para vocês. A partir desse momento, eu preciso entender que é necessário invocar o nome do Senhor para ser salvo. Ou seja, é uma confissão pública. E vamos aqui para o livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Eu estou olhando para cá porque eu tenho as minhas anotações aqui, uma folha. Olha aqui, Romanos 10, capítulo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em que não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, que quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem a boas notícias de boas coisas. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta aos Romanos? Que é necessário que tenha uma pessoa que pregue o evangelho antes da pessoa invocar o nome do Senhor para ser salva, né? Você ter essa confissão de que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso que primeiro tenha uma pessoa que explique para que a pessoa entenda e depois ela possa estar fazendo uma oração em resposta à fé que ela adquiriu. Então, vamos continuar aqui. Eu gostaria também de esclarecer o porquê de Jesus estava ensinando em parábolas, e é justamente por isso. O conhecimento espiritual ele é oculto para as pessoas que não são salvas, foi o que eu falei no começo desse vídeo. E por isso que ele ensinava em parábolas. Vamos aqui para Mateus. Eu também estou com as páginas anotadas, a gente consegue folhear bem rápido para olhar nossos tópicos. Livro de Mateus, capítulo 13, Evangelho segundo Mateus. Verso 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Então o que Jesus está falando aqui no Evangelho de Mateus? Essa é uma profecia que Isaías fez, que ele vai ocultar Jesus vai ocultar aquilo que está acontecendo através de parábolas, onde essas parábolas só são entendidas por aqueles que creem. Ou seja, as pessoas que estão ali escutando e creem e estão dispostas a ouvir o que Jesus vai apresentar para elas, elas vão entender a exposição das Escrituras, elas vão entender e Jesus vai curar elas. Curar elas de quê? Da percepção de que ela está cega ao pecado. Ela está com o coração cheio de trevas, né? Que trevas na Bíblia ele constantemente é remetido à ignorância, né? À falta de entendimento, que o ser humano é corrompido. Então, quando eu vejo aqui no Evangelho de Mateus, Jesus está resumindo de uma maneira muito boa o porquê das pessoas elas não entenderem a palavra de Deus. Muitas das vezes eu faço trabalho de evangelismo também na igreja que eu frequento, e eu também entendo isso. Realmente uma profecia que ela se cumpre constantemente na pregação do evangelho. Quando você vai na rua, você vai falar com as pessoas, você tem ali um ambiente em que você enxerga o porquê das pessoas estarem tão duras à palavra de Deus, porque elas querem entender o Deus de acordo com a cabeça delas, de acordo com o que elas entendem das Escrituras. E muitas das vezes essas pessoas não são salvas, ou seja, elas têm uma concepção herética, né? Uma concepção falsa do Evangelho. Então elas acreditam num Jesus que é só amor. E esse Jesus não existe, porque ele só existe na cabeça das pessoas. Então por isso que elas ficam com os olhos fechados. Elas não enxergam o Jesus que está pregando ali como alguém acima delas. Elas acham que o Jesus da cabeça delas que vai ajudar elas a todo momento, em todo segundo, sem nunca julgar. Esse é um Jesus que não existe, né? Um Jesus que
que não eventualmente vai falar para você parar de fazer essas coisas, um Jesus que não transforma, né? Que permite que você viva da maneira como você bem entenda. Esse Jesus não existe de acordo com as Escrituras. E eu estou lendo aqui de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não é de acordo com o que eu falo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Todos esses livros que a gente encaixa na Bíblia, esses 66 livros, todos foram inspirados divinamente. Isso não vem de nós, seres humanos. Isso daqui não é uma crença falsa. Foi Deus que entregou cada milímetro de tinta em cada um dos manuscritos que a Bíblia foi traduzida. Não importa qual linguagem seja traduzida, essas cópias, tanto os originais quanto as cópias, são inspiradas por Deus. Então, quando você vê Jesus falando aqui que os olhos se fecham, as pessoas, elas leem a Bíblia, elas não entendem, porque elas não são salvas. É preciso que alguém explique. Ou seja, é um dever do evangelista, nos casos Jesus está evangelizando, ou como eu hoje em dia estou evangelizando, é um dever do evangelista pregar a palavra de Deus em todo o tempo, e virão tempos em que não suportarão a palavra de Deus. Vamos agora para 2 Timóteo, capítulo 4. Vou mostrar para vocês esse trecho, ele é muito interessante. As cartas de Paulo, elas têm muita informação com relação à pregação do evangelho, né? 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler desde o verso 1 até o verso 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes, e com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando para fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Então, o que Paulo está falando aqui nessa carta 2 Timóteo, né? Eu, como evangelista, eu tenho uma responsabilidade de estar trazendo o evangelho para as pessoas. Eu preciso ensinar para as pessoas o que é a palavra de Deus, porque vai chegar um tempo que as pessoas, elas não vão aguentar a pregação do evangelho. Elas vão rejeitar tanto, de uma maneira extraordinária. A gente já está vendo isso se concretizar hoje em dia, né? A gente vê na Europa, por exemplo, o pessoal já está fechando as igrejas, não é mais permitido congregar, né? Uma congregação pública, sair pregando evangelho livremente. Eles falam, vocês podem acreditar, mas não é para se reunir, não é para pregar a palavra de Deus fora. Isso está incomodando as pessoas. Ou seja, então a gente vê o governo tomando ações contra a fé cristã, né? Então é uma coisa assim que você analisando esse ponto de vista, realmente está se concretizando hoje em dia. A gente chama isso de apostasias. A gente vai se afastar da palavra de Deus, a gente vai se afastar da verdade das Escrituras até chegar no ápice, né? Que a gente vai estar completamente fora de si e o homem vai ser entregue aos seus próprios desejos, às suas próprias cobiças, né? E por isso que ele fala concupiscências, são os nossos próprios desejos, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, e muitas vezes as pessoas, elas não querem aceitar a palavra de Deus. Então aqui eu preciso chegar no ponto talvez mais importante da palavra de Deus. Mostrar o pecado para as pessoas que estão perdidas. Você que não é convertido, você que não congrega a igreja, a palavra de Deus vai falar constantemente para nossas vidas que todos nós pecamos. Nós não somos pessoas boas diante dos olhos de Deus. Se ele for olhar o nosso coração no íntimo, ele vai acusar, ele vai olhar para você, ele vai falar que você é injusto, você é uma pessoa extremamente amarga no fundo do seu coração. As suas ações, as suas obras, o que você faz, o que você acha que é bom para os olhos de Deus nunca são bons. Isso é uma verdade que eu preciso expor a você. Eu não vim passar a acariciar ninguém aqui. Eu vim aqui para dizer que é necessário que você entenda que é impossível agradar a Deus sem fé. Muitas pessoas ficam falando de Jesus. Eu creio em Jesus, eu conheço a palavra. Só que elas não apresentam um comportamento que vai encaixar com aquilo que elas professam como fé.
São pessoas que não são salvas, pessoas perdidas. Pessoas perdidas não são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são salvos, justificados perante a fé que eles professam e que praticam. São pessoas que andam ali no caminho de Deus, que de fato nasceram de novo. Agora, pessoas que são perdidas, que não congregam, que não leem a palavra, não jejuam, não oram, e ela continua falando que acredita em Jesus, é muito provável que essa pessoa não é salva. É muito provável que essa pessoa nunca entendeu a mensagem do evangelho e está constantemente perdida naquilo que ela está pensando. E é uma coisa muito importante. Não existem boas pessoas nesse mundo. Não de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o ser humano que é corrupto e olha para alguém que é corrupto. Muitas vezes tem ali a conformidade, ele acha, não, tem pessoas boas. Não, diante dos olhos de Deus, não tem pessoas boas nesse mundo. As pessoas perdidas não são pessoas boas aos olhos de Deus. Não importa o quão moralmente correto você acha que você seja, você não é uma boa pessoa diante dos olhos de Deus. Ele vai... E é isso que eu gostaria de estar tratando aqui. Romanos 3, verso 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, o que está dizendo aqui nessa passagem? Eu vou até ler o resto desse capítulo para você entender. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, não tem pessoas que entendam o evangelho e não tem pessoas que busquem a Deus. O ser humano, ele naturalmente foge de Deus, ele foge de tudo. Ele tenta tirar Deus da equação de qualquer maneira, seja com ciência, seja com filosofia. O ser humano, ele constantemente quer provar que Deus não existe, que não tem Deus, que ele pode fazer o que quiser. E é exatamente isso que a gente vê no ambiente acadêmico muitas vezes. Muitas das pessoas que estudam e que são estudiosas, que têm todas essas coisas, que falam que têm, né, vários diplomas, tem tanto conhecimento, para os olhos de Deus o conhecimento que eles têm é zero. E ao mesmo tempo essas pessoas que acham que são boas pessoas, que estão ajudando, aos olhos de Deus não estão ajudando, elas têm maldade no coração dessas pessoas. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Não há pessoas que fazem bem. Não tem uma pessoa nesse mundo que faz o bem. É isso que a gente precisa entender. Pessoas que estão perdidas, que não são salvas, elas não fazem o bem. Não diante dos olhos de Deus. A sua garganta é um sepulcro aberto e com as suas línguas enganam. Veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Que a sua garganta ela é um túmulo aberto, né? A sua língua engana as pessoas, você diz mentiras, você fala mentiras, você espalha maldade pela sua boca. São pessoas que xingam, que falam mal dos outros, que têm fofoca. É assim, coisas que na cabeça da pessoa ela não falou nada. Você briga com as pessoas, aí depois talvez você pede perdão, mas muitas vezes o que você faz? Não, aquela pessoa me machucou, eu vou continuar falando mal dela. Se ela encher meu saco, eu vou xingar ela. E a pessoa achando que se ela fazer mais coisas boas do que coisas ruins, né? Coisas que sejam maiores e melhores daquilo que ela fez de errado, ela vai ser inocentada de tudo que ela fez. E não é assim diante dos olhos de Deus. Deus, ele julga a sua vida do começo ao fim. Tudo que você falou de mal, você tem uma dívida que você precisa pagar. E fazendo coisas boas não são a maneira correta de pagar isso. Os seus pés são velozes para derramar sangue, e seus caminhos é destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, o que Deus está falando aqui? A gente é rápido para derramar o sangue dos outros, porque a gente não tem temor a Deus, a gente não conhece o caminho de paz, e a gente sempre esquece quem é Deus em tudo isso. Pessoas que matam, roubam, destroem a vida dos outros, e não tem um pingo de remorso por causa disso. Por quê? Porque elas não têm medo de Deus nenhum, não existe temor em seus corações, elas não respeitam a palavra de Deus. Mesmo que as pessoas tentem sair desse círculo e ir para a igreja, as pessoas que se mantêm nesse ciclo de assalto, de roubo, de matança, de nenhuma maneira elas estão apoiando ali positivamente que alguém seja convertido, porque elas mesmas não são convertidas, que elas continuam traficando drogas, continuam matando e vai para a igreja, só que a gente vai te vigiar para ver se você está indo na igreja mesmo. Não é assim que funciona, porque essas pessoas também não são salvas, né? Ou seja, mesmo que a recomendação seja boa, é um caminho correto você recomendar, né, que a pessoa vá à igreja,
Mas muitas vezes o que acontece? Uma pessoa nesse alto escalão de tráfico, de roubo e de matança, esses supervisores eles estão vigiando essa pessoa não para que ela seja salva no nome de Jesus, mas que ela não vaze informações da facção. Por isso que eles estão falando, a gente vai te vigiar para ver se você está indo na igreja. Eles não estão vigiando para ver se a pessoa está virando uma boa pessoa. Eles estão vigiando para que ela não vaze informações, né? Como se não use a igreja como desculpa para sair da facção. Então você vê que ali, por mais que na superfície parece ser uma recomendação boa, na verdade, do começo ao fim do que eu te falei agora como exemplo, é pura maldade. Se a pessoa, por um segundo, vazar informações, ela está marcada para ser morta. Ou seja, exatamente o que está sendo descrito aqui. São pessoas que em seus caminhos há destruição e miséria, seus pés são velozes para derramar sangue. Então olha como é interessante isso. Aí você vai falar, mas eu sou uma pessoa moralmente correta. Jesus nunca falou isso. Jesus é amor. Jesus é isso. Jesus é aquilo. Eu tenho um verso que Jesus fala diretamente com os seus discípulos. Ele fala o que ele acha do mundo, né? Pessoas que não são salvas, que dizem, né, que não conhecem Jesus verdadeiramente. Olha o que ele fala em João 7. Evangelho segundo João, capítulo 7, verso 7. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho de que são más as suas obras. Ou seja, obras que são ruins diante dos olhos de Jesus, são obras que blasfemam o nome dele, que vão contra a sua pessoa. E o que ele está falando? Que são uns ou os outros que são maus, são algumas pessoas, existem boas pessoas? Não. Ele está falando que o mundo, ou seja, o planeta Terra inteiro, todos os bilhões de seres humanos do planeta Terra que não são salvos, eles fazem obras que blasfemam o nome de Jesus. Pessoas que professam Jesus, mas que só na cabeça delas existe um Jesus que é amor, Jesus que é isso. Essa pessoa, ela faz obras más. E Jesus está dizendo, não é eu, é as Escrituras. Jesus, a incredulidade dessas pessoas de não acreditar em Jesus confirma aquilo que ele está falando. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho de que más são as suas obras. Ele está falando exatamente, ele está apontando para o mundo falando, vocês não me amam, vocês não querem eu nas suas vidas, vocês não me amam. Ou seja, não tem pessoas boas, exatamente como Paulo estava dizendo na carta aos Romanos. Aqui a gente vê de novo, Jesus, ele olhando para o mundo, ele fala, o mundo faz obras que vão contra o meu nome. É isso que está acontecendo aqui no Evangelho segundo aqui que ele está dizendo. Aí você pode estar argumentando, mas aqui é em relação a esse episódio da Bíblia. Não, ele está falando mundo, né? Ele está falando não só ali o povo dali, ele tá colocando em contexto o mundo inteiro, né? O globo. Não era só a nação que ele estava ali reunido com os discípulos, não era só aquele círculo fechado, ele está falando do mundo inteiro. E isso não se aplica só aqui, isso aqui se aplica para todas as eras. Pessoas constantemente professavam que Deus é bom, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, mas que na boca parece que é uma boa coisa, mas no coração da pessoa, essa pessoa ela nunca conheceu a Deus, nunca conheceu a Jesus. E infelizmente é assim que vai funcionar na maioria das vezes. Pessoas que professam Jesus como Senhor e Salvador só na boca, mas elas nunca mudaram. Pessoas que nunca nasceram de novo. Então vamos agora para 1 João. Essa daqui é a primeira epístola de João. O capítulo 1, primeira epístola de João, verso 8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, se a gente está falando que a gente não tem pecado, quer dizer que não é a verdade do Evangelho de Jesus, de acordo com a Bíblia, que está em nossos corações. E sim, a mentira habita em nossos corações. Ou seja, eu estou destituído da glória de Deus, eu falo que eu não tenho pecado, mas na verdade eu minto para mim mesmo, porque eu estou na ilusão de que o Jesus da minha cabeça é o Jesus verdadeiro, sendo que não é o Jesus da Bíblia, que é amor e justiça juntos. Não existe um Jesus que é só amor, não existe um Deus que é só amor. Deus pune aqueles que pecam, ele pune
aqueles que vão contra a sua vontade, contra a sua lei, né? Porque são mandamentos. Então, se você está falando que Jesus é o seu Senhor e Salvador, mas você nunca mudou, você continua xingando, continua falando mal das pessoas, você continua agindo de maneira errada, e você não enxerga isso, você mente para si mesmo quando você fala que você é uma boa pessoa. As pessoas perdidas não são boas pessoas diante dos olhos de Deus, porque você está falando, é uma palavra que você dirige de você mesmo para outras pessoas. Não é uma palavra que você está dirigindo de você para Deus. Você está tentando justificar o pecado que há no seu coração. Não existe uma alternativa assim que vai explicar o porquê do seu pecado. Não é tentando justificar as suas ações erradas que você vai para o céu. Não é uma boa pessoa que vai para o céu. Beber água para ficar hidratado, né? Eu tô falando muito. Mas então, o que eu preciso saber agora? Se de fato eu sou uma má pessoa, o que eu preciso fazer para ser redimido? O que eu posso fazer de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Escritura? O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu preciso entender o contexto inteiro. Por quê e como aconteceu. Então vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando ele fala dos quais eu sou o principal, é o apóstolo Paulo falando. Então, esse é o primeiro texto para a introdução, para a gente entender. Jesus Cristo ele veio ao mundo para salvar os pecadores, as pessoas que estavam perdidas. É justamente esse grupo de pessoas que está cega que Jesus veio para salvar. Ele não veio para salvar as pessoas que já creram, que já estavam com uma fé forte em Jesus Cristo naquele momento e agora futuramente, né? Ele não veio para salvar... O foco da salvação de Jesus Cristo é para salvar os pecadores, ou seja, todo mundo é pecador. Então, quando Jesus ele diz que vai se sacrificar na cruz do Calvário, vai dar a vida dele por nós, é um sacrifício para salvar os pecadores da condenação eterna. É para ele oferecer uma saída para aquilo que a gente fez, né? A gente está destituído da glória de Deus. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Então vamos voltar para Romanos... Deixa eu ver aqui. Isso, Romanos capítulo 5, verso 6. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo, talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que nós, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Então eu li aqui desde o verso 6 até o verso 15, no capítulo 5 de Romanos, o que Paulo está falando aqui para estabelecer como conceito. Adão, por causa do que Adão fez, o pecado entrou no mundo, mas por causa do que Cristo fez, Cristo agora nos oferece uma redenção, uma remissão de pecados. A gente tem a oportunidade de, ao aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é através do que Ele fez na cruz do Calvário por nós, e não o que a gente faz, que nós somos salvos. É através disso que nós herdamos a salvação nas nossas vidas. É assim que nós podemos ser restituídos à glória de Deus e não ficarmos destituídos. Você entende isso? É uma coisa assim que é uma fé naquilo que Jesus fez e não naquilo que nós estamos tentando fazer, porque nenhuma carne consegue se salvar pelas suas obras. Como a gente viu em João 7, a gente viu que
que se as minhas obras, quando eu estou perdido, são más, não importa o quanto eu trabalhe, eu nunca vou conseguir me justificar, porque todas as minhas obras são ruins diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de Jesus, que é o nosso mediador da salvação. Então, se a gente ficar falando salvação é por obras, não, salvação não é por obras, é por fé. É por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Nesse tempo, na dispensação da graça, é assim que a salvação funciona. É você ter essa fé em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez na cruz do Calvário por você. Então vamos agora para 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então o que está falando aqui? Jesus não conhecia pecado porque Ele nunca pecou. Ele foi o único homem santo a pisar nessa terra. E por causa disso, Ele absorveu os nossos pecados na cruz do Calvário. E quando Ele derramou o sangue dele, Ele então nos deu a oportunidade de sermos restituídos, como aqui fala, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele e não em nós. Não tem como a gente fazer a justiça de Deus em nós mesmos de acordo com o que a gente faz. Como eu já falei, nossas obras são más. Eu preciso confiar em que Jesus fez para que eu possa ser salvo, porque eu não consigo salvar a mim mesmo. Meu nome não tem autoridade para isso. Então vamos agora a 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então o que Pedro está falando aqui? Ele era um justo que se sacrificou pelos injustos, né? Ou seja, como a gente leu em passagens passadas, é um sacrifício de alguém que não conhecia o pecado por muitos que conheciam o pecado, para que ele pudesse nos levar a Deus. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É justamente isso que ele está querendo dizer. Ele estava todo o Evangelho segundo, desde Mateus até João, era um prelúdio, né? Era uma introdução para a obra que ele ia fazer até tudo aquilo que ele estava pregando do Evangelho do Reino. Ele estava pregando aquelas coisas e depois ele quis estabelecer ali, através do sacrifício, tudo aquilo que ele pegou, usando como base. Ele se sacrificou na cruz do Calvário por nós. E isso acaba se desenvolvendo no que a gente chama de graça de Deus. Depois que ele morre na cruz do Calvário, é estabelecida uma nova aliança nas nossas vidas. É uma aliança da graça de Deus nas nossas vidas. É receber algo que a gente não merece. Por isso que a gente fala, é lei e graça. Então é isso que a gente precisa entender. São dois conceitos distintos. A gente estava condenado pela lei porque ela aponta para o pecado, ela não salva. Só que a graça de Deus nos salva, porque ela aponta para Deus, aponta para Jesus. E é Jesus que nos permite sermos religados a Deus. Então, agora, 2 Pedro, no capítulo 2 agora. Capítulo 2, verso 24. Aquele em que seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Então o que a gente leu em alguns versos passados? Que a gente não vendo e entendendo, crendo na pregação do Evangelho, a gente seria curado. A gente foi curado de quê? Dessas feridas que é constantemente falado, que é o pecado. Ou seja, quando a gente entende, quando a gente crê, quando a gente confessa, quando a gente invoca o nome do Senhor para ser salvo, nós recebemos uma justificação, né? Não é que nós nos tornamos santos, nos tornamos justos do nada, né? Nós recebemos uma justificação para aquilo que nós fizemos, porque Jesus pagou por nós a dívida que a gente tinha com a lei. Então esse é o conceito da salvação. Vamos agora para Hebreus, rapidamente. Hebreus, capítulo 9. Verso 26. Então necessário seria ele ter sofrido com a frequência desde a fundação do mundo, mas agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou
para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, ele veio, esse sacrifício que ele fez é para aniquilar o pecado em nossas vidas. Ou seja, o pecado que a gente comete em toda a nossa vida, desde o começo até o fim de nossas vidas, até o fim da nossa jornada aqui na Terra, era para tirar o pecado das nossas vidas, tirar a dívida que a gente tinha com a lei. E agora nós podemos ser justificados, não nos tornarmos santos, porque é impossível que a gente se torne santo porque a gente ainda está na carne, né? Mas a gente pode receber uma justificação que a gente pode apresentar. É como se Jesus fosse o nosso advogado diante do juiz, que é Deus. Então, quando Deus olhar para aquele pecado, só que ele vê que você apresentou o advogado, que é Jesus Cristo, falou, ó, eu aceitei a justificação por aquilo que eu fiz. Então, Deus, ele vai olhar o sangue perfeito e puro de Jesus Cristo, e ele então vai considerar a gente justificado. E por isso que a gente fala de salvação. A gente é justificado daquilo que a gente fez em nossas vidas. Eu já estou caminhando para o final da minha mensagem aqui. Vamos agora entender, né? Se eu tivesse que resumir qual que é a mensagem do Evangelho, né? Vamos agora para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Se você tiver uma Bíblia em casa, é bom que você acompanhe para você ver também com seus próprios olhos o que a Escritura está dizendo. 1 Coríntios eu vou ler dos versos 1 ao verso 4. Além disso, irmãos, eu vos declaro o Evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se guardardes na memória o que vos preguei, e não, se não, crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e que ele ressuscitou ao 3º dia, de acordo com as Escrituras. Então o que Paulo está resumindo aqui? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, pecados do mundo inteiro, e que ele foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia. Ou seja, o Evangelho hoje, o Evangelho que nos salva hoje, se a gente manter nossa fé nesse Evangelho para ser salvos, é o seguinte: crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, com a noção de que em nossos corações, não só da boca para fora. A gente tem que crer em nosso coração que é Ele que nos liga de volta a Deus, que nós somos pessoas corrompidas e que somente Jesus é capaz de nos restituir a glória de Deus. Não por aquilo que eu faço, mas naquilo que eu creio, que foi o sacrifício perfeito de Jesus, perfeito e completo na cruz do Calvário. É somente fé, mas é uma fé que nos muda, que nos transforma, que tem arrependimento em nossas vidas. Então esse é o resumo do Evangelho. Se você tivesse que tentar entender como que a gente é salvo, a gente precisa crer nisso aqui, 1 Coríntios 15, de versos 1 a 4. É a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, porque ele ressuscitou. Ele não só como ele pagou o preço do mundo inteiro, como ele também foi o único que ressuscitou, vencendo a morte que é causada pelo pecado. Vamos olhar aqui para alguns trechos para você entender por que é necessário a morte pelo pecado. Vamos voltar para Hebreus. Eu vou olhar capítulo 9, os versos 12 e 22, e eu também vou estar lendo Hebreus capítulo 13, verso 12. Então vamos em partes. Capítulo 9, verso 12. Nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Então o que está falando aqui? Os sacrifícios que tinham no Velho Testamento de bodes e cordeiros para remissão de pecados, que o sumo sacerdote ia no tabernáculo para sacrificar essas coisas pelos pecados de Israel. Hoje em dia, na igreja, como a gente está no período da graça, o sacrifício que a gente aceita para receber o perdão dos nossos pecados é justamente o sacrifício de Cristo. Por isso que a gente fala que as pessoas falam que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, da mesma maneira que Israel tinha que trazer sacrifícios para a remissão dos pecados, e isso era feito de maneira imperfeita muitas vezes, porque não era um sacrifício perfeito, Jesus Cristo como Cordeiro,
É o sacrifício perfeito que só precisa ser feito uma vez para uma remissão eterna de pecados. Então você tem um paralelo aqui da lei e o paralelo da graça de Deus. São administrações diferentes de como era recebida a remissão de pecados. Então as pessoas não eram salvas da mesma maneira no Velho Testamento quando comparadas com nós hoje em dia no Novo Testamento. A salvação pela lei era diferente da salvação pela graça. Você está vendo aqui no contexto do livro de Hebreus, ele mistura essas duas doutrinas. Ele mistura Velho Testamento e mistura Novo Testamento. Então esse é um dos primeiros trechos. Vamos ler agora o verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então foi justamente o que eu argumentei aqui. O porquê que a gente precisa aceitar Jesus se você ainda está com o pé atrás com isso? Porque as coisas se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há uma redenção, não há algo que vai quitar a dívida se não houver sangue derramado. Nesse caso, se eu não aceitar o sacrifício do Cordeiro Imaculado e Perfeito de Deus, eu vou ter que pagar pelo aquilo que eu cometi de errado. E a gente sabe que o pagamento pelo pecado não é só a morte quando você morre aqui na terra. Eu acho que é 9:27 aqui, se eu não me engano. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez só para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Então o que está dizendo aqui? Aos homens a gente morre uma vez e já vem o julgamento. Não tem purgatório para pagamento de pecados. Você morre e imediatamente você é julgado por aquilo que você fez no tribunal de Deus. Então você vai estar na frente do trono branco e Deus vai julgar toda a sua vida. Se você não aceitou a justificação, é você que paga pelos seus pecados. E o preço disso é condenação eterna. Não tem purgatório. Existe apenas a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é quando você morre fisicamente aqui na terra. A segunda morte é quando você é destituído permanentemente de Deus. Você nunca mais vai ver Deus, Jesus ou qualquer outro anjo ou qualquer coisa desse jeito na sua vida. É eternamente sem Deus. É isso que é condenação. Você sempre quis dizer, eu quero viver da minha maneira, vou fazer do jeito que eu quero. Que, como nós já discutimos, são obras más que blasfemam e vão contra Deus. Se você está tão afim de ir contra Deus, Deus vai falar, se você quer viver longe de mim, você vai ficar longe de mim, eternamente. Ou seja, você nunca mais vai ver Deus na sua vida. Então, eu tenho também aqui outro trecho no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Então, novamente, mais outro trecho que está falando, que é remissão por quê? Pelo derramar do sangue. Sem sangue não há a oportunidade de nós sermos salvos. Existe um preço a ser pagado. Vamos agora para Colossenses capítulo 1 também. Colossenses capítulo 1, verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Novamente, redenção pelo sangue, derramar do sangue, o sacrifício de alguma coisa. No caso, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito e eterno para a nossa salvação. Eu também li. Eu creio que eu li. Não, na verdade, vamos ler Hebreus capítulo 13. Eu acho que eu não li Hebreus capítulo 13, perdão. Eu disse que ia ler, eu acho que eu acabei esquecendo. Mas caso eu já tenha lido, vamos ler de novo para a gente entender a ideia que eu quero expor a vocês de acordo com a palavra de Deus. E por isso também Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Fora do portão, ele fala aqui fora do tabernáculo, se eu não me engano. Esse daqui é um trecho em relação... Ele faz bastante comparações entre os compartimentos do tabernáculo, né? Você tem ali o lugar santo dos santos, você tem ali o trecho aqui, se eu não me engano, eu acho que é fora do tabernáculo mesmo. Então ele sofre primeiro para depois ir no lugar santo dos santos, oferecer um sacrifício perfeito. Sacrifício eterno esse. Por isso que ele se torna sumo sacerdote de acordo com o livro de Hebreus.
Vamos voltar agora para 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da vossa vã maneira de viver, o qual recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então, o que esse trecho de Pedro está falando para a gente? A gente não foi resgatado com coisas humanas, fomos resgatados com coisas sobrenaturais. É um sangue sobrenatural que só Jesus pode derramar. Foi um sacrifício perfeito, de acordo com a palavra de Deus aqui. Você viu que o que eu estava falando está escrito aqui. É um sacrifício perfeito e eterno. Então, vamos olhar agora para a salvação, porque eu falo que a salvação é por fé. A gente vai voltar agora lá para o livro de Atos, capítulo 16... versos 30 e 31, se não me engano. Vamos ler aqui. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Ou seja, é uma crença na palavra que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Essa é o ponto principal que eu gostaria de estar expondo aqui. Também temos Efésios capítulo 2, verso 8. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós mesmos, isso é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Ou seja, a salvação ela não vem da minha... Ela não vem pelas minhas obras, porque ela foi pela graça, é um dom de Deus. Então eu não participo do processo da salvação. Eu apenas tenho um primeiro ato de arrependimento e eu creio naquilo, e por isso eu sou salvo. Galatas capítulo 2, versos 16. Aqui. E sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, se você vê pregações afirmando fé mais obras, não é assim que funciona. É somente fé. É fé em Jesus Cristo que nos salva. Essa é a fé verdadeira. Romanos capítulo 3, versos 25. A quem Deus estabeleceu para ser uma apropriação através na fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Mais uma vez, é fé no sangue, naquilo que Jesus fez. Olha agora, para entender, se você de fato está determinado a ser salvo por Jesus, eu tenho agora um momento para oração no final dessa mensagem. Se você não sabe como orar, como pedir o perdão por aquilo que você fez, eu vou estar orando e você pode estar anotando ou orando junto comigo. Então vamos orar e pedir ao Senhor para que, no caso, se você está determinado a ter uma vida nova com Jesus, se você de fato está arrependido e você quer nascer de novo, você quer ser transformado e andar nos caminhos do Senhor, esse agora seria um momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus, eu estou arrependido do que eu fiz, daquilo que eu disse aos outros. Que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor perdoe as minhas transgressões. Eu confesso que o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador na minha vida, que é o sacrifício que Ele fez que me permite ser justificado. Que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Que essas coisas se realizem na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pronto, queridos. Isso é uma oração que você pode estar fazendo para confessar, invocar o nome do Senhor para ser salvo. É uma oração que é em resposta à sua fé. Não que a oração vai te garantir que você é salvo, mas é uma oração que é feita em resposta àquilo que você está crendo neste momento. É uma oração que você pede que Jesus entre na sua vida, que Jesus te justifique, porque você confessa Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. É esse o processo, é através da oração que nós conversamos com o nosso Pai Celestial, com Deus. E caso você esteja realmente arrependido, você quer ter uma vida nova com o Senhor, você confessou a Ele com fé em seu coração de que a fé no sangue dele
é o que te faz ser salvo, eu tenho boas notícias para você neste momento. Vamos agora para o livro de Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Olha como isso é interessante. Em quem vós também vos confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, quem é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Vamos ler também o capítulo 4 do mesmo livro, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Você está agora, o Espírito Santo de Deus habita em seu coração. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que te testifica da sua salvação. É Ele que testifica de Jesus, que de agora de fato você crê em Jesus. Se de fato você creu, você orou com fé, você está arrependido, você quer ter uma mudança de vida, uma vida agora que é voltada não para você, mas para Jesus, você agora está habitado com o Espírito Santo de Deus, ele está selado. E sua alma está selada até o dia em que Jesus vai voltar para te resgatar, porque você creu no Evangelho, você creu na palavra de Deus. É uma fé que te imputa para a justiça. A justiça de Deus é derramada sobre aquelas pessoas que são justificadas, aquelas que creem no Evangelho. Agora vamos para 1 Pedro, mas outro trecho importante que eu gostaria que você tivesse a oportunidade de entender. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Diz assim o texto: Tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Nascer de novo precisa ser de uma semente incorruptível, né? Pela palavra de Deus, nascer de novo da água e do Espírito. Esse é o batismo no Espírito Santo. Esse é o batismo que acontece uma vez na sua vida. É Ele que te batiza, ele fica selado no seu coração. O Espírito Santo não vai embora, ele fica em você. Não dá para perder a sua salvação, porque ele está selado. É um processo irreversível. É um dom de Deus, é Deus quem cuida da sua salvação. E eu tenho também Gálatas, capítulo 3, verso 26. Capítulo 3, verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós, vocês batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, como uma mensagem final aqui, agora que você crê de fato em Jesus Cristo, agora que você recebeu o Espírito Santo de Deus, você agora foi feito filho de Deus. Para que o Jesus Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso que a gente fala irmãos na igreja, né? Nós todos somos irmãos no corpo de Cristo. É impossível agora você ser separado do corpo de Cristo, porque você tem uma fé verdadeira, uma fé viva no sangue de Cristo que foi derramado por você, por amor a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, né? Eu não lembro a passagem de cor agora, mas fique tranquilo em relação à sua salvação. Não é algo que você precisa ficar duvidando. É algo que você precisa refletir nesse momento, como que você pode servir ao Senhor neste momento. Eu vou estar postando mais vídeos explicando sobre estas coisas. O que eu gostaria de estar falando com você agora é agradecendo pela sua paciência até este momento. Este é o final da minha mensagem. Que Deus te abençoe grandiosamente a partir deste momento. Envie essa mensagem para outras pessoas, compartilhe este vídeo, que você possa estar espalhando a mensagem do Evangelho para várias pessoas, para que você possa também estar falando para as pessoas o que você achou, né? Que essa sua fé seja uma fé viva em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar orando agora neste momento, agradecendo ao Senhor por esta mensagem, para que ela possa estar chegando a mais pessoas, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, pela Sua paciência, pela Sua misericórdia sobre nossas pessoas. Obrigado por este presente que o Senhor derramou sobre nossas pessoas, mesmo nós não merecendo aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado pela Sua misericórdia sobre nossos corações, sobre nossas vidas e na vida dos meus entes queridos. Que essa pessoa que assistiu este vídeo possa ser salva no Teu santo nome, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória.
É assim que eu oro te agradecendo no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Fiquem em paz, queridos. Eu vou estar postando mais vídeos discutindo mais outros tópicos que estão atrelados à salvação. Não são diretamente relacionados a isso, mas eu gostaria de estar também apresentando uma justificativa em vídeos futuros. O porquê que a salvação é pela fé e não por obras, né? Eu vou estar reunindo mais alguns versos, discutindo mais algumas coisas nessa mensagem. Muito obrigado pela sua paciência e até a próxima.